Eu tenho uma pequena mensagem para a noite desse dia, queridos. Estive pregando essa mensagem na manhã, na IDB Santana. E eu acredito que vai ser bênção para as nossas vidas nesta noite. Amém? Antes de mais, eu fiz essa pergunta no começo, não estavam todos os irmãos. Como é que foi o seu Natal? Mesmo jeito me responderam no começo, nada. Queridos, às vezes nós entramos numa linha de raciocínio, até acompanhando a trajetória que o mundo tem feito nós caminharmos. A promessa que nos foi dada 700 anos antes do nascimento de Jesus foi uma promessa de esperança. Esperança. Não se sabe exatamente a data do nascimento de Jesus. O mundo pegou, globalizou a ideia e vendeu o marketing. Aí a sociedade como um todo, tanto ela, a cristã, não cristã, evangélico, católico, budista, ela pegou a ideia, comprou a ideia e esquecer o verdadeiro sentido do Natal. Se ele é esperança, aí nós vemos sair de manhã cedo para ir para dormir tarde, fui dormir quase 3 horas da manhã, porque a ideia, quando ela é vendida, até a própria família ela vai deixando. Aí vem em vez de. A ideia é que a família esteja junto, celebrando a esperança de dias melhores. Aí nós paramos, acho que 8 horas, 9 horas, fizemos a nossa ceia, lembramos do aniversariante. Aí alguns outros filhos foram chegando depois, outro depois, quando demos conta era 3 da manhã. Mas isso não tirou a minha ideia central, porque eu não lembro do aniversariante somente no dia 25 de dezembro, ou 24, para o dia 25, ou o dia próprio 25. Eu lembro dele como um todo. E nós tínhamos o compromisso de levar a mensagem, a palavra, ao culto da manhã, e honramos nosso compromisso. E nessa ida para lá, ainda concretiza mais a ideia do marketing, da propaganda enganosa do que é o Natal. Porque o mundo que não conhece a verdade continua praticando a mentira. Aí, o que é para ser um momento de esperança, de renovo, de paz, de alegria, aí aqueles que não conhecem enchem a cara de bebida, e muitas das vezes provocam até morte daqueles que estão tentando ter a paz com as suas famílias. Aí nós vemos na estrada dessa vida aí muito jogado pela sarjeta, alcoolizado, festejando o provável Natal, mas erroneamente. Então a ideia seria essa, uma ideia de um Papai Noel que está sendo vendido por seus filhos. É isso, pastor Clêmio? Só que hoje eu trouxe a minha sacola aqui de Papai Noel. Papai Noel não existe. Se venderam a ideia que eu preciso presentear, quem ganhar presente é bom, mas essa não é a ideia. A ideia, eu preciso amar.
Estava falando, ganhei um presente muito bom, por sinal, mas não é isso que eu espero de quem me presenteou. O que eu espero é que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Sabe, queridos? Então este marketing que tem sido pregado, ele tem deixado o nosso Redentor à escondida. Quando não se pega, se pendura uma árvore de Natal e se faz reverência a ela, se dobram diante dela, mas o meu Jesus, ele não foi pendurado numa árvore de Natal. O meu Jesus foi pendurado no madeiro, num calvário. Quantos entendem isso? Se as crianças ficarem comportadas, Papai Noel não está aqui. Pastor, na África, ele chama o pai. Então o pai Adnei vai dar presente para todas as crianças. Mas se comportar, se ficar andando, eu vou anotar o nome aqui, eu vou entregar para o Papai Noel te dar presente. Aí você vai esperar a vida toda. Amém? Então esta ideia foi vendida. E a sociedade tem agarrado. Saí para ir no supermercado dia 24, não porque é o Natal, não era por isso. Saí para aproveitar, porque o final de ano está chegando, as coisas estão subindo, os preços se elevando, e se a gente não fazer, nosso rancho te acaba perecendo. Aí você vê os supermercados transbordando, porque a ideia foi bem vendida. Quantos estão me entendendo, queridos? A ideia foi bem vendida. Carrinhos abarrotados de bebida, de comida, de tanta da coisa, de presentes. Eu fico assim imaginando o coração do aniversariante. Porque este dia é dia também de fé, de aplicar, de exercer a fé, é dia de evangelizar, é dia de falar do aniversariante. Eu vou te dizer sem medo de errar, a maioria das casas que fizeram a sua ceia, muitos nem oraram agradecendo o alimento, ou muito menos lembraram do aniversariante. Querido, isso não é crítica, isso é o que está acontecendo no meio evangélico. É o que está acontecendo. A esperança parece que não há mais. Está igual a esperança do mundo que diz que a esperança é a última que morre. A minha já morreu e já ressuscitou e não vai mais morrer, porque Ele vive. Então eu preciso, queridos, compreender esta verdade, porque a ideia que está sendo vendida gera polêmica, gera brigas dentro do lar. Porque se o pai não der um presente, o filho bate o pé. Nós já tivemos essa experiência. Algumas vezes tentaram, mas o presente mudou. Porque a Bíblia diz que a vara da disciplina tira a estortice do coração da criança. Tem que presentear? Tem. Mas eu preciso mostrar para os meus filhos, para os meus irmãos, para minha esposa, para a sociedade, que a expressão do Natal é muito mais do que bens materiais, querido. É muito mais. É muito mais do que
eu tirar um tempinho com a minha família e depois a mesma família que me diz Feliz Natal, Hare Krishna, é a mesma que está detonando porque não entendeu o sentido verdadeiro da esperança que nos foi proposta. Estou sendo pesado não, né? Eu disse para Deus que esse ano eu quero entregar tudo. Eu não quero estar preso a ideias do ano que está acabando. Sabe, queridos? Porque muitas das vezes nós estamos completamente fazendo uso da ideia de Jesus errada. Porque é muito fácil nós condenar, jogar para o inferno o irmão, jogar o fulano, enquanto a Bíblia diz que manda nós amar e perdoar. A Bíblia não manda nós compactuar com os erros deles. Eu amo, abençoo, perdoo. E se tiver que falar a verdade, eu falo. Precisamos aprender muito com Jesus, com o aniversariante. Porque o aniversariante, até os próprios que comeram na mesa, a última ceia, um deles o negou. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Judas negou Jesus, mas você não vê nenhuma passagem na Bíblia falando, dizendo lá, Evangelho segundo os fofoqueiros. É um novo esse, não está aqui não. Jesus está lá, esse Judas safado me pisou na bola, me traiu. Ah, Judas! E nós usamos tanto isso. Nós julgamos, nós condenamos, nós damos a sentença, nós lançamos no inferno, ainda corremos para a plateia para aplaudir. Interessante isso, queridos. Então estou te falando tudo que tem acontecido por trás dos bastidores natalinos, que às vezes nós não queremos reconhecer. Mas a Bíblia, ela nos diz diferente. A Bíblia vai falar diversas passagens a respeito desse Redentor e dessa esperança que nos foi proposta, queridos. Abra sua Bíblia para o livro de Zacarias. Vou pegar alguns versículos aleatórios para nós chegarmos lá no final desta mensagem. Amém? Prometo que não vou te fadigar. Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Todos acharam? Diga amém. Se não achou, está aqui no telão. Olha o que diz a palavra: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Interessante isso aqui, queridos. Aqui a palavra profética está falando sobre alegria, sobre exaltação, sobre um rei que está vindo, mas está falando algo aqui sobre um Salvador. E o interessante é que ele não vem montado no Mustang, ele vem vestido de pobreza, mas ele é o Rei da Glória. Ele vem preparado para se dar por mim e por você. É anunciado aqui a esperança, que é o primeiro ponto desta mensagem. O tema da mensagem é chegando o tempo de renovo. Mas para haver renovo é preciso ter esperança, porque tudo começa com a palavra profética que viria o Redentor. Interessante, nós vamos ler depois em Isaías,
que é da casa de Jessé, que vai vir este Redentor. Aí o Senhor nos manda ter esperança. E o que me chama a atenção, querido, é essa palavra: justo, pobre, Salvador. Então por aqui eu já entendo que o verdadeiro sentido é o amor. O verdadeiro sentido, querido, é o entender que o Natal ele nos traz essa esperança, nos traz uma nova trajetória, um novo planejamento para um novo ciclo de vida, para um renovo na história, para mudança, para reflexão. Eu preciso parar um pouquinho para entender e refletir em tudo que Ele me proporciona. É por isso que eu digo que às vezes nós estamos pegando uma direção errada. Nós fazemos banquetes e mais banquete, e o Senhor nos ensina até na questão da ceia. O Senhor dando as orientações, partindo o pão, entregando para os seus discípulos, dando vinho, mostrando que havia verdadeiramente comunhão, que havia uma reflexão dentro daquilo. Você vai ver Jesus refletindo, você vai ver Jesus falando com os seus discípulos, até orientando: olha, entre nós há um traidor. Você vê ele dando ouvido para os demais discípulos. Você vê Jesus orientando. Aí nós nos perguntamos para nós mesmos: como é que foi esse tempo de reflexão? Sabe, queridos, eu parei para pensar, porque outrora eu ia para o centro, eu comprava a melhor roupa, a melhor calça. Eu fiquei pensando: meu Deus, tem muita gente que está esquecendo que está chegando um tempo novo aí. Dia 1º está chegando uma mudança para o seu país. Será que você tem refletido em tudo que tem acontecido ao teu redor? Você tem refletido que em 2 anos a história do planeta mudou totalmente? É um momento de reflexão e entender. Por isso que a Bíblia diz em Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião. Está nos dando alegra-te, a esperança. Mas o teu Salvador, ele não está vindo da maneira que você está imaginando. O teu Salvador está vindo de uma forma bem humilde. E ele tem se apresentado, querido, todos os dias para nós, nessa forma bem humilde. De que forma, pastor? É quando o necessitado bate à tua porta, muitas das vezes te testando. Quem tiver muito isso, pessoas abrindo a boca: eu vou dar, está dando nada para. É viciado, meu amigo. O que ele fizer da vida dele é problema dele. Quantos estão entendendo a mensagem? Então o Natal, ele significa nascimento, diga nascimento, esperança, renovo, fé, por fim, o amor de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se eu fugir de dentro disso aqui, querido, se eu não tenho vivido isso aqui, eu preciso retomar a minha ideia. Deixa eu deixar assim mais claro para você entender. Quando alguém está aniversariando, se prepara aquele banquete, se prepara tudo para ele, e os seus convidados, eles fazem o que para ele? Eles levam presente,
eles dão felicitações, eles fazem o melhor. Olha para dentro aí. Você fez isso para Jesus esses 2 dias? Sim, esquece os outros. É isso que nós temos que entender. Porque às vezes nós nos empolgamos e esquecemos. Nós esquecemos que o verdadeiro sentido é esse. Lembrar do nascimento. Olha o que os reis fizeram, os magos. Apresentaram diante do Senhor. E olha, todas as palavras são focadas. Sempre você vai ver o Senhor sendo representado em um lugar humilde. Agora, por que humilde, queridos? Porque só alguém com um coração tão humilde, que deixou a sua glória para viver no meio de um povo que o rejeitou, só Jesus mesmo, queridos, montado numa jumenta, nasceu numa manjedoura. Todo o simbolismo de Jesus, você vai ver isso. O que é que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que a soberba, o egoísmo, a concupiscência dos olhos, eles não vão me levar a lugar nenhum. Eu preciso, queridos, me submeter ao que o Evangelho está me propondo a viver. Porque senão eu vou começar, queridos, a achar defeito em todas as coisas. Vou começar a direcionar para todos os lados. E quando eu parar para entender, eu estou no maior deserto de solidão que um homem pode passar. Amém? Isaías capítulo 11, versículo 1. Vai dizer: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Renovo frutificará. É chegado o tempo de renovo, queridos. É chegado o tempo de eu olhar para a minha condição e não se conformar com o que eu estou vendo, e olhar que essa promessa já se cumpriu. Hoje nós somos guiados pela manifestação do Espírito Santo que habita em nós, que está entre nós, que nos impulsiona para viver a cada dia, queridos, debaixo desta direção de Deus para as nossas vidas. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Já aconteceu. A esperança já veio, morreu, ressuscitou, subiu o assunto aos céus, mas liberou uma palavra profética para as nossas vidas, dizendo: eu vou para que venha o Paracletos, o Consolador. Quantos estão entendendo? Se tiver um obreiro para ir lá na frente, tem uma pessoa querendo entrar. Amém, queridos? Lucas capítulo 2, versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, diga hoje, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu Jesus Cristo, Senhor, o teu Redentor, queridos. Eu preciso me apoiar na promessa que me garante essa verdade de Deus. Talvez o renovo que você precisa, só precisa alinhar.
a verdade de Deus para a tua história. Talvez você só precisa de uma direção para a tua vida. Não espera terminar o ano fazendo planos, querido. Não espera. Começa a aplicar na tua história, porque o teu Redentor, o teu Senhor, o teu Salvador, Ele já viveu, ressuscitou e vive entre nós através do Espírito Santo. Aleluia! Isaías capítulo 9, versículo 6. Prometo que eu termino com esse. Todos acharam? Olha o que a Bíblia diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus. A esperança, tudo aquilo, querido, que seria provável, já estaria acontecendo na nossa existência. Há mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta ele dá essa direção, porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O castigo que te tira a paz, Ele colocou sobre os seus ombros. As feridas que não tinham saúde, não tinham cura para elas, Ele levou sobre si. Sabe, queridos, Ele tem carregado sobre si todas as nossas ansiedades, e muitas das vezes nós não temos pensado. Às vezes nós temos tirado dos ombros do Senhor Jesus e temos pegado o nosso fardo, e achamos legal carregar o fardo da ignorância, do pecado, da soberba. Achamos que está tudo normal. Sabe por quê? Porque não temos conhecido a verdade. A verdade é qual a Bíblia diz: se conhecereis a verdade te libertará de todo fardo, de toda ignorância, de todo rancor, de toda mágoa, de todo sentimento de culpa, de toda soberba, de tudo aquilo, querido, que tem tentado te levar a precipícios. Sobre seus ombros, e se chamará o nome, diga comigo, maravilhoso. Ele é tão maravilhoso. Tem uma passagem que diz que Ele é também cheiroso. Nós precisamos render graças ao Senhor por todas as suas maravilhas, porque o Senhor tem sido bom para conosco, queridos, e nós conseguimos reconhecer Jesus através das suas maravilhas nas nossas vidas. Lembra da canção que nós cantamos ainda agora, Eu Sou o Milagre? Através das suas maravilhas que eu sou o milagre de Deus. Seu nome será maravilhoso. Seu nome será Conselheiro. E quando se fala de conselheiro, não está falando do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, que tem pessoas que acham mais fácil expor a sua vida do que procurar conselhos naqueles que podem te aconselhar a ter uma vida plena, a ter uma direção de Deus para a sua história. Quando não, eles procuram conselheiro com pessoas que, em vez de aconselhar, faz amaldiçoar. Quantos sabiam disso? Abre teu coração para uma pessoa que tem inveja tua.
que você vai sair de lá amaldiçoado. Aí o casal está lá passando por uma luta. Aí chega, vai lá pedir conselho. Ah, minha amiga. O casal casado tem uma amiga solteira. Aí vai pedir conselho. Ai, amiga, o João está assim, assim, assim. Só que ela não sabe que a amiga deseja o amigo dela, o esposo dela. Sabe o que ela vai dizer? Vai soltar a primeira palavra de maldição. Larga ele. Daquele momento você saiu enfeitiçado. Porque a Bíblia quem diz não é o pastor, que a inveja é como o pecado de feitiçaria, queridos. Aí a tua vida não dá mais certo. A tua vida é brigando dia e noite com o teu marido, é brigando com ele constantemente, é tendo uma vida de derrota na tua vida amorosa, na tua vida sentimental, e pior, te levando a uma decadência na tua vida espiritual, porque foi pedir conselho para uma amiga que não tinha o que oferecer. Falei lá na Santana, Deus me trouxe a memória agora. Às vezes a pessoa está tendo uma luta financeira. Aí ela vai pedir conselho para um infiel da sua vida financeira. Olha, eu estou saindo do meu trabalho, estou recebendo uma indenização. O que é que tu me diz? Eu devolvo o dízimo dessa indenização? Me perdoa a expressão, querida. Aí o miserável vem, que é infiel, que não tem fidelidade com Deus, está vivendo uma vida de derrota, achando que está vivendo por cima da carne seca, mas está vivendo uma vida de derrota. Aí diz lá, não dá não, porque a Bíblia não manda dar dízimo. Vocês estão entendendo isso? Aí começa a viver uma vida derrotada, de fracasso. Tudo quebra, tudo atrapalha, nada dá certo. Panela está lá cozinhando a carne no fogo, a panela fura o fundo, ele não sabe por quê. Sabe, queridos, vivendo uma vida de derrota. Aí vai pedir conselho da sua vida ministerial. O pastor Ednei agora, ele está pegando muito pesado, o que você acha? Aí o cara não ora, não jejua, não lê Bíblia, não tem comunhão com Deus, não tem nada, vai pedir conselho para quem não tem o que oferecer, que ele vai dizer, larga tudo. É quando você começar a entender, queridos, que a tua vida ministerial não serve para Deus, porque você pensa que você é insubstituível, você está enganado. Aquele que não negou o seu único filho vai tentar bajulá-lo com alguma proposição que você é insubstituível. Engana-te. Eu estou aqui hoje, se eu abrir a boca hoje para dizer, Bispo Marcelo, Bispo Altino, arranja alguém para cá. Amanhã tem outro já aqui. Deus não precisa da gente para nada. Se você assumiu diante de Deus, querido, compromissos, aconselha-te a Ele. Porque todos nós somos substituíveis. Para de ficar correndo atrás de conselho de A e de B que não tem que te oferecer. Eu negocio um bocado de coisa, porque o meu conselheiro é o Espírito Santo. A minha conversa com ele é a seguinte: quando a minha carne querer fazer algo que eu não queira, me segura, me maltrata, me bate, me prende, faça alguma coisa, mas não permita que a minha carne me governe.
E olha que tem dias aí que tem pessoas que me convidam para tanta coisa. Eu digo, não me convide no domingo, porque o domingo eu não negocio. Quantos me entendem? Ninguém me entende? Ah, tem uma mão ali levantada. Então ele é conselheiro. Ele está a ouvir, queridos. Ele vai te dar um conselho correto, perfeito. Deus está insistindo nessa questão de falar a vida. Isso aqui nem estava dentro da mensagem, mas Deus está insistindo com isso. Porque está chegando aí os 3 dias proféticos e vai ser quebrada muita maldição, queridos. Muitas maldições vão ser quebradas. Sabe? Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. É o que diz lá em Tiago, capítulo 5,16: confessai a quem? A conselheiros idôneos. Confessai as vossas culpas, pedi conselho, ou entregai, confessai aquilo que te faz mal, porque Deus vai te dar a resposta daquilo que você precisa para a tua história. Aleluia. Então ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Não há um Deus como o nosso Deus. O nosso Deus é tão forte, tão grande, queridos, que não tem como compará-lo. Não tem como. Todos que tentaram ir contra esse Deus se deram mal, porque Ele é forte, Ele é grande. A Bíblia diz também que Ele é o Pai da eternidade. Essa aqui gostei. Porque todas essas situações que nós vivemos é uma preparação para a eternidade. O que Ele diz? Que Ele está nos preparando para uma vida muito melhor do que nós estamos vivendo. É por isso que nós precisamos perseverar até o fim, para recebermos a coroa da vida, da vitória. E concluo, também Ele é o príncipe da paz. Hoje Ele tem mostrado essa grandeza dEle, esse nome, príncipe da paz, através da manifestação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, queridos, que nos traz paz. A paz que excede todo o entendimento está na manifestação do Espírito Santo em nós. Entenda isso. Hoje o Senhor trabalha com este nome, Pai, ou Príncipe da Paz. Toda vez que teu corpo te focar a uma situação adversa, lembra disso, que o Espírito Santo, Ele é o príncipe da paz atuando no nosso meio. Ele é a paz que excede, Ele excede o teu entendimento, Ele excede os teus questionamentos, excede tudo que você venha tentar planejar. Se não tiver paz, queridos, Ele vai acender a luzinha dizendo: epa! E muitas das vezes nós fazemos coisas na emoção, e quando nos deparamos já foi, e nós abrimos uma lacuna. Foi por isso que Deus me permitiu liberar a tua vida em determinadas situações aqui dentro da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes nós fazemos coisas impensadas. Nós vamos lá aonde muitas vezes Deus está dizendo assim: olha, agora mesmo Deus está dizendo assim: meu filho, separa aí uma porção do que eu estou te dando, e vamos abençoar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Mas o que é que nós fazemos? Está cheio de venezuelanos aí, e nós queremos tacar o pau neles. Separa uma porção para isso. Aí nós pegamos e somos direcionados para aquilo que Deus não mandou. Aí a consequência vem sobre os nossos lombos, e nós não sabemos por quê. Sabemos sim, porque nós temos entendimento para entender e salvar. Pelo menos eu salvo.
Tudo que eu faço fica gravado. E quando eu começo a levar alguma peia do Espírito Santo, epa, foi aqui que eu fiz errado. Sabe, queridos, aí eu paro, tenho que voltar e me apresentar de novo diante do meu comandante e dizer para ele: Senhor, estou aqui para retomar o ensinamento, eu errei, eu não fui fiel à tua direção, me manda de novo para o treinamento para que eu possa passar. Sabe por quê, querido? Estou te dizendo tudo isso porque tem crente que nunca passou, falando nessas patentes, nunca chegou a ser soldado, continua a ser recruta, porque nunca passou pelos ensinamentos para ir para umas guerras maiores. Aí é levando peia todo dia na guerra que está vivendo, todo dia pegando peia, porque não passou pelo treinamento, não passou pela operação boina, não passou pelo curso de cabo, pelo curso de sargento, não passou. Aí fica tomando decisões erradas e fazendo o errado. Quantos entendem? Eu quero encerrar se esse computador ajudar. Quero encerrar com uma canção que Deus botou no meu coração para a gente adorar Ele. Escuta a letra desta canção, porque Deus vai tratar com pessoas aqui, queridos. Amém? Pode ficar sentado mesmo, não precisa levantar não. Aleluia. Ele é o príncipe da paz. Curva a tua cabeça. Se Deus falar contigo, vem aqui na frente. Se não, fica aí mesmo. Está tão difícil, não estou suportando. Penso até tirar o meu ar, mas decidi a te confessar e pedir ajuda. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda, Senhor. E você crê que o impossível pode acontecer? Você crê? Você crê que o impossível pode acontecer? E você crê que o impossível pode acontecer? Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. E então creia. Somente que o impossível hoje Ele pode fazer por você. Ele pode fazer por você. Aleluia. Eu pergunto pra você: você crê que o impossível pode acontecer? Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia do seu milagre. E
você crê que Ele está operando tudo por você. Ele faz isso porque Ele nos ama. Mas se nós confiarmos, esperarmos, depositarmos nossa confiança nele. Às vezes nós guardamos dentro de nós os nossos sentimentos, Então, creia. escondemos a nossa fé e nos contentamos com aquilo que estamos vivendo. Eu só coloco esta canção quando Deus me permite colocar, porque esta canção, queridos, ela não foi simplesmente escrita, ela foi uma confissão. Foi alguém que chegou com alguém, pedindo conselho e disse para ela: estou passando por uma situação tão difícil, já não aguento mais, estou pensando a dar cabo na minha vida, estou pensando em tirar minha vida, porque eu não aguento mais. Quero te dizer nesta noite, a esperança, ela não morreu, porque ela vive. Essa tua ansiedade, teus pensamentos, eles não trazem vida, eles trazem morte. Porque quando você diz para si mesmo que não tem solução, que ninguém te ama, que ninguém gosta de ti, por que Deus tem permitido tudo isso que você está passando? Não culpa Deus não. Isso é um reflexo das tuas escolhas. Mas o reflexo das tuas escolhas não é o ponto final de Deus na tua vida, não. É Deus dizendo para você, quando o impossível não pode acontecer no teu pensamento, apenas creia. Creia que eu posso mudar. Está difícil, mas Deus não te abandonou. Está difícil, mas Deus continua estendendo a sua mão direita e dizendo para ti: filha, eu te sustento, eu te conduzo. Ele te chama a uma experiência nova, querida. Porque dentro de ti tem algo que grita: faz isso, faz aquilo. Dentro de ti tem algo que briga. Lai, anabasoquete calai. Eu não sei se a tua fé te permite ouvir o que eu estou ouvindo, mas eu ouço cadeias quebrando. Decalai, nagaço e decantocai. É hoje que Deus vai mudar a tua sentença. Se você está assim, diz assim: pastor, eu quero mudança, eu quero que seja quebrado isso da minha vida. Não precisa vir aqui não, só levanta a tua mão que eu mando alguém até você. Porque o que mais te dói, um abraço do Espírito Santo te cura. Porque o Jesus do Natal hoje está aqui para te dar o presente da salvação,
da reconciliação, o Jesus da Orecalai, Anagasturibecan, Nagarabasuidecalaias. Não esconda teus sentimentos, não esconda, não esconda. Um obreiro aqui, com esse rapaz aqui, ó. Eu estava um período fazendo missão na região do Distrito Rio Norte. E já pelo umas 4 ou 5 vezes, o Espírito Santo me leva a esse testemunho. Muitas jovens, que Deus usou uma canção, uma palavra de amor, para tirar a corda do pescoço dele. Talvez você não esteja entendendo, querido. Mas Deus nessa noite, Ele diz que eu sou a tua esperança. Deus nessa noite diz, eu sou maravilhoso. O que eu tenho para ti é melhor. Eu sou o teu pai. Porque por mais que o teu pai, a tua mãe, teus irmãos, os que estão perto, te rejeitam, te abandonam, te machucam, te maltratam, eu porventura, o Senhor, jamais te abandonarei. E pedir ajuda e ajuda. Senhor, eu quebro toda resistência espiritual dentro deste ambiente. Eu quebro todo o impedimento, meu Deus, da tua presença ser manifestada. Eu quebro as cadeias, o bloqueio espiritual na mente e no coração. Meu Deus, eu desfaço agora toda a obra do maligno, toda a ação que o diabo, meu Deus, intentou contra esta vida. Eu desfaço agora, meu Deus, a palavra de maldição, de feitiçaria que foi lançada. Pelo teu sangue, Jesus. Pelo teu sangue, Jesus. Pelo teu sangue, pelo teu sangue, pelo teu sangue, Jesus. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a paz, que o Senhor possa trazer libertação. A resposta o Senhor já deu, Senhor. Obrigado. Obrigado porque o Senhor falou a corações nesta noite.